Meu filho me olha nos olhos e diz: "Você não merece nada, sua velha egoísta." Não grito, não choro. Apenas observo enquanto ele assina os papéis que me tiram tudo. A juíza bate o martelo. Minha casa agora é dele. Minhas economias, dele. 40 anos de suor reduzidos a uma assinatura fria. Marcos sorri. A esposa dele, Fabiana, segura o braço dele como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Os 3 advogados guardam as pastas e saem sem olhar para trás. Eu fico sozinha na sala de audiência vazia. E sei, naquele momento, que aprendi uma verdade que ninguém ensina. Às vezes, quem mais te ama é quem mais te destrói. Antes de continuar, por favor, inscreva-se no canal e deixe nos comentários de onde você está nos ouvindo. Meu nome é Irene Marques. Tenho 60 anos. Fui professora de português por 30. Criei meu filho sozinha depois que meu marido, Augusto, morreu num acidente de moto quando Marcos tinha apenas 5 anos. Augusto era motorista de aplicativo. Trabalhava 12, 14 horas por dia. A gente morava num apartamento alugado de um quarto em Sapopemba, zona leste de São Paulo. Ele sonhava com a casa própria. Eu também. Quando ele morreu, pensei em desistir. Pensei em voltar para o interior, para Minas, onde nasci. Mas olhei para o Marcos dormindo no sofá-cama e decidi. Vou dar a ele tudo que não tive. Voltei a dar aulas. Aceitei trabalhos de revisão de textos à noite. Fiz bolo de pote para vender no intervalo da escola. Economizei cada centavo. 10 anos depois, consegui comprar um terreno pequeno em Itaquera. Mais 5 anos, construí a casa. Nada luxuoso. 2 quartos, sala, cozinha americana, quintal com um pé de jabuticaba que plantei com as próprias mãos. Marcos cresceu lá. Formou-se em administração. Arrumou emprego numa empresa de logística. Conheceu Fabiana numa festa de Réveillon. Casaram 2 anos depois. Eu achei que estava tudo certo. Achei que ele seria feliz. Mas tem coisas que a gente não vê. Ou não quer ver. A primeira vez que percebi algo errado foi 6 meses depois do casamento. Marcos veio me visitar numa tarde de domingo. Fabiana não veio. Ele disse que ela estava com dor de cabeça. Sentamos no quintal. Tomei um café. Ele ficou mexendo no celular, distraído. Até que largou o aparelho e disse: "Mãe, a gente está pensando em ter um filho." "Que maravilha, meu amor," eu disse emocionada. "Vou ser vó." Ele sorriu de lado. Um sorriso estranho, meio amarelo. "É, mas a gente está precisando de uma grana. Para comprar um apartamento maior, o nosso é muito pequeno." "Quanto vocês precisam?" "Uns 50 mil. Eu quase cuspi o café. "Marcos, eu não tenho isso." "Mas você tem a casa." Gelei. "Como assim?" "Você pode fazer um empréstimo com garantia. Usa a casa como garantia e pega o dinheiro. Depois a gente paga aos poucos." "Marcos, isso é perigoso. Se vocês não pagarem, eu perco a casa." Ele suspirou, impaciente. "Mãe, eu sou seu filho. Você não confia em mim?" A frase doeu. Como se eu fosse a errada. Como se duvidar dele fosse traição. "Não é questão de confiar, meu amor. É que..." "Esquece," ele cortou, levantando. "Eu sabia que você ia dizer não. Você sempre foi egoísta mesmo." E foi embora sem se despedir. Fiquei no quintal até escurecer, chorando baixinho para ninguém ouvir. 3 meses depois, ele voltou. Dessa vez com Fabiana. Ela usava um vestido florido, salto alto, batom vermelho, cabelo escovado, bolsa de marca. Sorria para mim como se fôssemos amigas de infância. "Dona Irene, que saudade," ela disse, me abraçando apertado. Cheirava a perfume caro. Sentamos na sala. Marcos ficou calado. Fabiana não parava de falar. "A gente tá tão feliz, Dona Irene. O Marcos tá indo super bem no trabalho. Eu consegui uma promoção também. A gente tá planejando viajar pra Bahia nas férias." "Que bom, minha filha." "Ah, e a gente achou um apartamento lindo. 3 quartos, sacada gourmet, piscina no prédio. Tá num preço ótimo." Meu estômago apertou. Vocês comentaram outro dia sobre precisar de dinheiro." "Exato," ela disse, como se fosse a coisa mais natural do mundo. A gente pensou, por que não morar todos juntos? Não entendi. "Como assim?" "A gente vende a sua casa, compra o apartamento e você mora com a gente. Aí você ajuda a cuidar do bebê quando ele nascer e todo mundo fica junto." "É perfeito!" Meu coração disparou. "Fabiana, essa casa é minha. Eu construí ela com o suor do meu trabalho. Eu não vou vender." O sorriso dela morreu. Marcos, que até então estava calado, explodiu. "É sempre assim, né, mãe? Sempre pensando só em você.
Marcos, você se acha dona da verdade porque trabalhou a vida inteira? Todo mundo trabalha e eu nunca te pedi nada. Você tá pedindo minha casa. Tô pedindo para você ajudar seu filho, mas você prefere ficar sozinha nessa casa velha, cheia de mofo, do que ver a gente feliz. Levantei trêmula. Saiam da minha casa. Fabiana pegou a bolsa indignada. Marcos me olhou com tanto ódio que quase não reconheci meu próprio filho. Você vai se arrepender disso, ele disse, baixo, ameaçador, e bateu a porta ao sair. Eu deveria ter percebido, deveria ter visto os sinais, mas mãe é assim. A gente enxerga o filho que criamos, não o homem que ele se tornou. 2 semanas depois, recebi uma intimação judicial. Marcos estava me processando por abandono afetivo inverso e exigia que eu fosse declarada incapaz de gerir meus próprios bens. Li o documento 3 vezes. Não conseguia acreditar. Ele dizia que eu era negligente, que não cuidava da casa, que estava com a saúde mental comprometida, que precisava de um curador, ele, para administrar meus bens. Anexou fotos da casa, tiradas de ângulos que faziam tudo parecer sujo, caindo aos pedaços. Uma pia com louça, uma parede descascada, o quintal com mato alto. Eram fotos reais, mas manipuladas. A louça era de um almoço que ele mesmo tinha comido. O mato tinha crescido porque eu estava de repouso, me recuperando de uma gripe forte. A parede descascada eu já tinha orçado para pintar, mas na foto parecia abandono. Liguei para ele, desesperada. Marcos, o que é isso? É a verdade, mãe. Você não tem condições de cuidar de si mesma. A gente só quer te ajudar. Me ajudar? Você tá me processando. Porque você não deixa a gente te ajudar de outro jeito. Desliguei, tremendo. Procurei um advogado. Ele leu os documentos e balançou a cabeça. Dona Irene, esse tipo de processo é difícil. Eles vão tentar provar que a senhora não tem discernimento. Vão chamar testemunhas, juntar laudos médicos. É uma guerra. Mas eu não fiz nada de errado. Eu sei, mas o sistema nem sempre é justo. Quanto você cobra? 10.000 de entrada, mais 5.000 se formos a júri. Eu tinha 12.000 na poupança. Todo o resto do meu dinheiro. Paguei. O processo durou 8 meses. Foram os piores meses da minha vida. Marcos chamou vizinhos para testemunhar contra mim. Disse que eu gritava sozinha à noite, que deixava a casa suja, que estava esquecida, confusa. Uma vizinha, a dona Cida, que sempre teve inveja de mim porque eu tinha casa própria e ela não, confirmou tudo. Disse que eu estava estranha, que não cumprimentava mais ninguém. Mentira. Eu sempre cumprimentei todo mundo. Mas quem ia acreditar em mim? Fabiana chorou no depoimento. Disse que tentou me ajudar, mas que eu era agressiva e ingrata. Chorou tanto que até a juíza pareceu comovida. Meu advogado fez o possível. Apresentou laudos médicos mostrando que eu estava saudável. Chamou colegas de trabalho para atestar minha lucidez. Mostrou meu histórico bancário, comprovando que eu administrava bem meu dinheiro. Mas não foi suficiente. Na última audiência, a juíza deu a sentença. Considerando os indícios apresentados e o princípio da proteção ao idoso, defiro o pedido de curatela parcial. A senhora Irene Marques fica sob tutela do filho, Marcos Augusto Marques, que administrará seus bens até segunda ordem. Marcos sorriu. Fabiana apertou a mão dele. Eu não consegui me mexer. O advogado me tocou no ombro. Sinto muito, dona Irene. Saí do fórum como um fantasma. No dia seguinte, Marcos apareceu na minha casa com um oficial de justiça e 2 advogados. Mãe, você precisa sair. Como assim? A casa agora está sob minha administração. Eu vou vender. Você vai morar num lugar mais adequado. Que lugar? A gente achou uma vaga num abrigo. É bem cuidado. Tem assistência médica, alimentação. Você vai gostar. Abrigo? Marcos, eu não sou louca. Ele suspirou, cansado. Mãe, para de drama. Você não tem condição de morar sozinha. Eu sempre morei sozinha. E olha no que deu. O oficial se aproximou. Senhora, a decisão judicial é clara. Se a senhora não sair por bem, terei que chamar a polícia. Olhei para o meu filho. Ele desviou o olhar. Peguei uma mala, coloquei algumas roupas, documentos, fotos do Augusto, uma bíblia que minha mãe me deu. Fabiana entrou na cozinha e começou a mexer nos armários, como se já fosse dona. Essa louça é bonita. Vou levar. Não respondi. Saí pela porta da frente. Olhei para a casa que construí, para o quintal, para o pé de jabuticaba.
e fui embora. O abrigo era horrível. 4 camas por quarto. Cheiro de urina e desinfetante. Televisão quebrada na sala comum. Comida insossa, servida em bandejas de alumínio. As outras mulheres lá dentro eram quietas. Algumas tinham demência, outras depressão profunda. Algumas só desistiram. Fiquei 3 semanas. Até que descobri. Marcos não tinha me colocado lá por bondade. Ele tinha me colocado lá para eu sumir, porque assim ele poderia vender a casa, embolsar o dinheiro e fingir que eu estava sendo cuidada. Descobri quando ouvi uma enfermeira comentando com outra. Coitada da dona Irene, o filho dela nem paga a mensalidade direito, tá 3 meses atrasado. E ela nem sabe, né? Não, acha que o filho tá pagando tudo. Saí do abrigo no mesmo dia. Literalmente fugi. Peguei minha mala, esperei a enfermeira sair e atravessei o portão. Não tinha para onde ir. Andei pelas ruas de São Paulo durante horas. Acabei na Praça da República. Sentei num banco. E ali, naquela noite fria de julho, eu me tornei invisível. Passei a viver nas ruas. Dormi em abrigos públicos, quando havia vaga. Quando não, dormia em calçadas, debaixo de marquises, em bancos de praça. Comia em refeitórios comunitários, pão dormido, sopa rala, às vezes uma fruta machucada, catava latinhas, papelão, garrafas PET. Vendia tudo por centavos. A professora que ensinou gerações inteiras a ler e escrever, agora revirava lixo para sobreviver. Alguns dias, pessoas me davam esmola. Eu agradecia baixinho, envergonhada. Outros dias, gente cuspia no chão perto de mim. Mandava eu arrumar um emprego. Me chamava de vagabunda. Eu não reagia, apenas sobrevivia. Foi num desses dias, quente, sufocante, que tudo mudou. Eu estava sentada no banco da Praça da República, comendo um pão dormido que peguei numa padaria. Um homem de terno se aproximou. Alto, cabelo grisalho, pasta de couro na mão. Com licença, a senhora é Dona Irene Marques? Olhei para ele desconfiada. Sou. Por quê? Ele sentou ao meu lado, respeitoso. Meu nome é Doutor Almeida. Sou tabelião do 3º Ofício de Notas de São Paulo. Estou procurando a senhora há 3 semanas. Meu coração disparou. Procurando? Por quê? Ele abriu a pasta e tirou um envelope. A senhora é Irene Marques, filha de Sebastião Marques e Maria da Glória? Sou. A senhora teve uma tia chamada Hilda Marques? Gelei. Tia Hilda. Eu não via ela há mais de 30 anos. A irmã mais velha do meu pai. Morava em Curitiba. Era solteira, sem filhos, trabalhava como contadora. Nunca foi de muita conversa. Eu lembrava dela como uma mulher séria, de poucas palavras, que mandava cartões de Natal e às vezes ligava no meu aniversário. Sim, tia Hilda, ela ainda está viva? Doutor Almeida balançou a cabeça. Infelizmente não. Ela faleceu em janeiro deste ano, aos 84 anos. Senti um aperto no peito. Nem fiquei sabendo. E por que o senhor está me procurando? Ele estendeu o envelope. Porque a senhora é a única herdeira dela. Peguei o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia documentos, certidões, um inventário e um número, 4.200.000 reais. Parei de respirar. Isso tá certo? Sim, dona Irene. Sua tia investiu bem ao longo da vida. Imóveis, ações, previdência privada. E deixou tudo para a senhora. Você é a única parenta viva. Olhei para o papel, para o número. Então olhei para as minhas mãos sujas, para as roupas rasgadas, para o pão dormido no meu colo. E comecei a chorar. Chorei tudo que tinha segurado. A humilhação, a dor, a solidão, a injustiça. Doutor Almeida esperou, paciente. Quando consegui me acalmar, ele disse: Dona Irene, a senhora precisa assinar alguns documentos. Preciso regularizar sua situação. A senhora tem um lugar para ficar? Não. Então vamos resolver isso agora. Ele me levou até o cartório. Me deu água, me deixou usar o banheiro, me ofereceu um lanche, assinei os papéis e, naquele instante, deixei de ser invisível. Nos dias seguintes, Dr. Almeida me ajudou a organizar tudo. Alugou um flat para mim em Pinheiros, mobiliado, limpo, com segurança. Me deu um adiantamento em dinheiro para eu comprar roupas, comida, remédios. Eu não acreditava que aquilo era real. Tomei banho quente pela primeira vez em meses. Dormi numa cama de verdade. Comi uma refeição decente. Chorei de novo, mas dessa vez de alívio. 2 semanas depois, o dinheiro caiu na minha conta.
R$ 4.200.000. Olhei para o extrato no caixa eletrônico e quase desmaiei. Voltei para o flat, sentei na cama, fiquei olhando para a parede por horas, pensando em tudo que passei, em tudo que perdi, em tudo que me tiraram. E em Marcos, meu filho que me colocou na rua, que me roubou, me humilhou, me abandonou e que ainda não fazia ideia do que estava por vir. Levei 3 dias para decidir o que fazer. 3 dias trancada no flat, pensando, repassando cada memória, cada palavra, cada olhar de desprezo que recebi do meu próprio filho. Eu poderia ligar para ele, contar tudo, esfregar na cara dele que agora eu tinha dinheiro, que ele tinha perdido. Mas não. Isso seria fácil demais. E pessoas como Marcos e Fabiana não merecem o fácil. Eles merecem exatamente o que fizeram comigo. O desespero lento, a humilhação pública, a verdade exposta na frente de todo mundo. Então decidi. Eu ia esperar, observar e agir no momento certo. A primeira coisa que fiz foi me reorganizar. Comprei roupas novas, nada extravagante, calça jeans, blusa simples, um casaco de frio, sapatos confortáveis. Queria parecer discreta, invisível, mas por escolha dessa vez. Cortei o cabelo num salão de bairro. A cabeleireira, uma moça simpática chamada Jéssica, não parou de falar. A senhora tá com um ar diferente, viu? Mais leve. É, as coisas mudaram, respondi, sorrindo de leve. Mudança é bom, renovação. A gente tem que se reinventar sempre. Olhei para o espelho. Meu cabelo, que estava comprido, desgrenhado, agora estava curto, arrumado, com algumas mechas grisalhas bem cuidadas. Eu parecia eu mesma de novo. Procurei um advogado, dessa vez, um bom. O escritório ficava na Avenida Paulista, num prédio espelhado de 20 andares. A recepção cheirava a café caro e madeira envernizada. A secretária me recebeu com educação. A senhora tem hora marcada? Tenho. Doutora Patrícia Lemos. Ela checou o sistema e sorriu. Por favor, sente-se. Ela já vem atendê-la. Sentei numa poltrona de couro. Peguei uma revista, mas não consegui ler. Meu coração batia forte. 10 minutos depois, uma mulher de uns 45 anos, terno azul marinho, cabelo preso num coque impecável, me chamou. Dona Irene? Sim. Prazer, sou a doutora Patrícia. Venha comigo. A sala dela era ampla, organizada. Estantes repletas de livros jurídicos, uma mesa de vidro, 2 computadores. Ela me ofereceu água, café. Recusei os 2. Sentei na cadeira em frente a ela. Então, dona Irene, me conte. O que posso fazer pela senhora? Respirei fundo. Eu quero reverter uma curatela. Ela pegou uma caneta e um bloco de notas. A senhora foi interditada? Parcialmente. Meu filho me processou, conseguiu a curatela dos meus bens. Disse que eu era incapaz. Me tirou da minha casa, me internou num abrigo. Depois, eu acabei na rua. Ela parou de escrever e me olhou. Na rua? Sim. Morei 3 meses nas ruas de São Paulo. Patrícia fechou os olhos, como se estivesse processando aquilo. Dona Irene, isso é gravíssimo. É abuso financeiro, abandono de idoso, possivelmente estelionato. A senhora fez boletim de ocorrência? Não. Por quê? Porque eu não tinha forças. Não tinha nada. Eu desisti. Ela se inclinou para frente. E o que mudou? Tirei os documentos da bolsa e coloquei sobre a mesa. Eu herdei R$ 4 milhões. Patrícia pegou os papéis, leu com atenção. Voltou a olhar para mim. A senhora tem esse dinheiro agora? Tenho. Tá na minha conta. Ela sorriu. Não um sorriso maldoso. Um sorriso de quem finalmente viu justiça possível. Então, dona Irene, vamos destruir esse processo. E vamos fazer seu filho pagar por cada centavo que tirou da senhora. Patrícia era boa, muito boa. Nos dias seguintes, ela reuniu tudo. Laudos médicos atualizados provando minha sanidade. Histórico bancário mostrando que eu sempre administrei bem meu dinheiro. Depoimentos de ex-colegas de trabalho. Fotos da casa antes de Marcos manipular tudo. Ela também descobriu algo interessante. Marcos tinha vendido minha casa por R$ 320 mil, bem abaixo do valor de mercado. E o comprador? Um amigo dele, que 3 meses depois revendeu o imóvel por R$ 450 mil. Dona Irene, isso é fraude. Ele vendeu sua casa por baixo da mesa, embolsou a diferença e ainda dividiu o lucro com o comparsa. Ele pode ser preso? Pode. Mas vamos com calma. Primeiro, revertemos a curatela.
Depois, partimos para a ação criminal. Quanto tempo isso vai levar? Se a gente agir rápido e com as provas certas, uns 2 meses. E meu filho, ele vai saber? Patrícia me olhou com seriedade. Só quando for tarde demais. Enquanto Patrícia trabalhava nos bastidores, decidi fazer algo que não fazia há muito tempo. Viver. Aluguei um carro, nada muito chamativo, um Onix prata, e voltei para Itaquera. Precisava ver. Ver o que tinha acontecido com minha casa, com meu quintal, com tudo que construí. Estacionei a uns 50 metros de distância. Não queria ser vista. A casa estava diferente, pintada de bege claro, um portão novo de alumínio. A jabuticabeira tinha sido cortada. No lugar, havia uma churrasqueira de alvenaria. Meu coração apertou. A porta se abriu. Saiu um homem de uns 30 anos, bermuda, chinelo, cerveja na mão. Ele jogou a bituca do cigarro no chão e entrou de novo. Aquele era o amigo de Marcos. Aquele era o homem que agora morava no lugar que eu construí. Fiquei ali por quase 1 hora, só olhando, sentindo. Não era raiva, era luto. Eu estava de luto pela vida que me tiraram. 2 semanas depois, Patrícia me ligou. Dona Irene, temos novidades. Consegui adiantar a audiência. Vai ser semana que vem, na quarta-feira, às 14 horas. A senhora pode? Posso. Ótimo. E tem mais. O juiz que vai julgar o caso não é o mesmo que deu a sentença original. É um juiz conhecido por ser rigoroso com fraudes familiares. Isso é muito bom pra gente. Marcos vai estar lá? Vai. Ele foi intimado. E a esposa também. Desliguei o telefone. E pela primeira vez em meses, sorri. Nos dias que antecederam a audiência, Marcos me ligou. 3 vezes. Eu não atendi. Ele mandou mensagem. Mãe, preciso falar com você, urgente. Não respondi. Outra mensagem. Mãe, por favor, vamos conversar. Eu sei que você tá chateada. Apaguei. Mais uma. Você tá bem? Tô preocupado. Me liga. Bloqueei o número. Ele não merecia minha voz. Não ainda. Na terça-feira, um dia antes da audiência, fui ao salão de novo. Jéssica me recebeu com um sorriso largo. Dona Irene, que surpresa! Veio retocar o corte? Não. Vim fazer unha, cabelo, sobrancelha, tudo. Ela arregalou os olhos. Opa! Evento especial? Pode-se dizer que sim. Passei 3 horas no salão. Saí com as unhas feitas, cabelo escovado, sobrancelha design, uma maquiagem leve mas impecável. Jéssica me olhou no espelho e disse: Nossa, a senhora tá linda. Parece outra pessoa. Eu sou outra pessoa, respondi. E era verdade. Cheguei ao fórum às 13h30. O prédio era o mesmo. As paredes cinzas, o cheiro de papel velho, o movimento de advogados e partes correndo de um lado para o outro. Mas eu não era a mesma. Patrícia me esperava na porta da sala de audiências. Ela usava um terno cinza, salto fino, pasta na mão. Dona Irene, pronta? Pronta. Lembre-se, fique calma. Deixe eu falar. Se o juiz perguntar algo diretamente, responda com clareza. Não se exalte, não chore. Mostre que você é lúcida, equilibrada e competente. Pode deixar. Entramos. A sala estava vazia ainda. Sentamos do lado esquerdo. Patrícia organizou os documentos sobre a mesa. 5 minutos depois, Marcos entrou. E quando ele me viu, travou. Ele estava diferente. Mais magro. Barba por fazer. Olheiras fundas, a camisa social amarrotada como se tivesse dormido com ela. Fabiana entrava logo atrás. Ela também parecia cansada, o cabelo preso num rabo de cavalo desarrumado, sem maquiagem. Roupa simples. Eles sentaram do outro lado. Marcos não parava de me olhar. Eu não desviei o olhar, apenas o encarei, firme, calma. Ele tentou sorrir, um sorriso nervoso, inseguro. Eu não sorri de volta. Fabiana cutucou o braço dele e sussurrou algo. Ele balançou a cabeça. O advogado deles entrou. Um homem baixo, de óculos, terno marrom. Parecia tão cansado quanto eles. Patrícia não tirou os olhos dos documentos. O juiz entrou. Um homem de uns 60 anos, cabelo grisalho, expressão séria. Bateu o martelo. Audiência de revisão de curatela. Processo número 003482977-2024. Requerente: Irene Marques. Requerido: Marcos Augusto Marques. Doutora Patrícia, a senhora pode começar. Patrícia se levantou. Elegante, segura.
Excelência, venho requerer a imediata revogação da curatela imposta à minha cliente, Dona Irene Marques. A sentença original foi baseada em provas fraudulentas, depoimentos falsos e má-fé por parte do requerido, que utilizou o Instituto da Curatela não para proteger sua mãe, mas para se apropriar indevidamente de seus bens. O advogado de Marcos levantou. Excelência, isso é uma acusação grave e sem fundamento. Meu cliente agiu em conformidade com a lei, visando apenas o bem-estar de sua mãe, que na época, Patrícia o interrompeu. Excelência, peço permissão para apresentar as provas. O juiz acenou. Patrícia colocou um pendrive no computador da sala. Na tela grande apareceram fotos. A primeira, a casa onde morei. Limpa, organizada, bem cuidada. A segunda, a mesma casa, mas nas fotos apresentadas por Marcos no processo original. Suja, bagunçada, paredes descascadas. Patrícia apontou. Excelência, estas fotos foram tiradas pelo requerido com o propósito de fazer parecer que minha cliente vivia em condições insalubres. Porém, temos aqui fotos anteriores, tiradas por vizinhos e pela própria Dona Irene, que mostram a real condição do imóvel. O juiz franziu a testa. Continue. Patrícia mostrou documentos bancários. Dona Irene sempre administrou suas finanças de forma exemplar. Pagava suas contas em dia. Tinha poupança. Não havia nenhum indício de incapacidade. Mostrou laudos médicos. Excelência, aqui estão laudos atualizados. Dona Irene não tem demência, não tem transtornos mentais, não tem qualquer condição que justifique uma curatela. O advogado de Marcos tentou intervir de novo, mas Patrícia não parou. E por fim, Excelência, o mais grave. Após conseguir a curatela, o requerido vendeu o imóvel de sua mãe por valor abaixo do mercado para um amigo, que lucrou com a revenda, caracterizando fraude e apropriação indébita. Jogou as escrituras na mesa. O juiz pegou os papéis. Leu. Olhou para Marcos. Doutor. Souza, seu cliente tem algo a dizer? O advogado de Marcos se levantou, gaguejando. Excelência, meu cliente. Ele agiu de boa fé. Ele cometeu fraude. Patrícia cortou. E abandono de idoso. Dona Irene foi internada num abrigo onde o requerido não pagava as mensalidades. Depois foi abandonada. Viveu 3 meses nas ruas de São Paulo. Enquanto isso, o requerido embolsava o dinheiro da venda da casa dela. A sala ficou em silêncio. O juiz me olhou. Dona Irene, a senhora pode se levantar? Levantei. A senhora confirma tudo o que foi dito aqui? Confirmo, Excelência. A senhora morou nas ruas? Sim, senhor. E seu filho sabia? Olhei para Marcos. Ele estava pálido. Ele sabia. O juiz se virou para Marcos. Senhor Marcos, o senhor tem algo a declarar? Marcos se levantou, trêmulo. Eu só queria ajudar minha mãe. Eu achei que... O senhor vendeu a casa dela e embolsou o dinheiro. Isso não é ajuda. Isso é crime. Marcos abaixou a cabeça. Fabiana começou a chorar baixinho. O juiz bateu o martelo. Revogo a curatela. Dona Irene Marques está plenamente apta a administrar seus bens. Determino a abertura de inquérito policial para investigar fraude, apropriação indébita e abandono de idoso. O réu deve devolver todos os valores apropriados, acrescidos de correção e juros. Próxima audiência em 30 dias. Está encerrada. Patrícia me olhou e sorriu. Marcos desabou na cadeira. E eu, pela primeira vez em meses, respirei fundo. Saímos do fórum. Patrícia estava radiante. Dona Irene, foi perfeito. O juiz já determinou a abertura de inquérito. Marcos vai ter que devolver tudo. E ainda pode pegar de 2 a 5 anos de prisão. E a casa? A venda pode ser anulada. Dependendo da decisão, a senhora pode reaver o imóvel. Olhei para trás. Marcos e Fabiana saíam cambaleando. Ele tentou se aproximar. Mãe, Não me chame assim, cortei, fria. Ele parou. Eu sinto muito. Eu errei. Você me tirou tudo, Marcos. Minha casa, minha dignidade, minha vida. E agora quer que eu te perdoe? Eu tava desesperado. A gente tava com dívidas. Você me jogou na rua. Ele começou a chorar. Fabiana se aproximou. Dona Irene, por favor, a gente pode conversar. Patrícia se colocou na frente. A minha cliente não tem nada para falar com vocês. Qualquer contato a partir de agora será considerado assédio. Se insistirem,
Entro com medida protetiva. Fabiana recuou. Marcos me olhou uma última vez. Os olhos vermelhos, o rosto devastado. Mãe, eu sou seu filho. Não, respondi, firme. Meu filho morreu no dia que você me traiu. E virei as costas. Naquela noite, sentada no flat, tomando um chá de camomila, olhei pela janela. A cidade brilhava lá embaixo. Luzes, carros, pessoas vivendo suas vidas. Eu estava viva de novo. E Marcos, ele finalmente entenderia o que significa perder tudo. Mas a história ainda não tinha terminado, porque eu tinha planos. Planos que fariam justiça não só para mim, mas para todas as mulheres que foram silenciadas, humilhadas, apagadas por aqueles que deveriam protegê-las. E quando eu terminasse, Marcos saberia exatamente o preço da traição. Nos dias seguintes à audiência, tudo mudou rapidamente. Patrícia entrou com uma ação para anular a venda da casa. O juiz aceitou o pedido liminar. O homem que tinha comprado meu imóvel, o tal amigo de Marcos, foi obrigado a devolver a propriedade ou pagar o valor real de mercado. Ele escolheu devolver. 2 semanas depois, recebi as chaves de volta. Fui sozinha. Não avisei ninguém. Estacionei o carro em frente ao portão. Meu coração batia descompassado. Coloquei a chave na fechadura. Girei. A porta se abriu. O cheiro era diferente. Tinta fresca, cigarro, cerveja. Entrei devagar. A sala estava irreconhecível. Um sofá de couro preto onde antes havia meu sofá florido. Uma TV enorme na parede. Pôsteres de times de futebol. Fui até a cozinha. Os armários que eu mesma pintei de branco agora eram cinza. A pia que Augusto instalou com tanto cuidado tinha sido trocada. Caminhei até o quintal. A jabuticabeira não estava mais lá. No lugar, a tal churrasqueira. Latas de cerveja vazias empilhadas num canto. Cinzas espalhadas pelo chão. Sentei no degrau da porta dos fundos e chorei. Não de raiva, nem de tristeza. Chorei porque percebi algo. Eu não queria mais aquela casa. Aquela casa guardava dor, traição, lembranças que eu não queria mais carregar. Eu precisava de um recomeço de verdade. Liguei para Patrícia. Dona Irene, tudo bem? Patrícia, eu quero vender a casa. Silêncio do outro lado. A senhora tem certeza? Tenho. Não quero mais viver aqui. Quero começar de novo, em outro lugar. Entendo. Posso indicar uma boa imobiliária. Por favor. E o valor? Pelo preço justo. Quero que seja rápido. Vou providenciar. A casa foi vendida em 3 semanas, por R$ 470 mil. Com esse dinheiro e a herança da tia Hilda, eu tinha quase 5 milhões. Dinheiro que nunca imaginei ter. Mas o dinheiro não era o mais importante. O importante era o que eu ia fazer com ele. Aluguei um apartamento pequeno em Pinheiros, 2 quartos, varanda, luz natural, nada luxuoso, apenas confortável. Comprei móveis simples, uma cama boa, uma mesa para cozinha, uma poltrona para ler, prateleiras para livros. Voltei a me sentir em casa. Mas algo ainda faltava. Propósito. Foi numa tarde de sábado, enquanto tomava café num bistrô perto do apartamento, que tudo clareou. Eu estava lendo o jornal quando vi uma reportagem. Idosos em situação de rua aumentam 40% em São Paulo nos últimos 5 anos. A matéria trazia histórias. Pessoas como eu, que perderam tudo, que foram abandonadas por familiares, que viviam nas ruas sem esperança. Fechei o jornal e soube o que fazer. Liguei para Patrícia. Patrícia, preciso da sua ajuda, mas agora é para outra coisa. O que a senhora precisa? Quero abrir uma instituição, um abrigo para idosos em situação de rua. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Dona Irene, isso é lindo, mas é complexo. Requer documentação, licenças, estrutura. Eu sei, por isso preciso de você. Vou ajudar. Vamos começar pelos trâmites legais. A senhora já pensou em algum lugar? Ainda não, mas quero que seja grande. Que tenha espaço para muitas pessoas, que tenha dignidade. Vou pesquisar, te mando opções essa semana. Patrícia trabalhou rápido. Em 10 dias, apresentou 3 imóveis. O que mais me chamou a atenção era um sobrado antigo no Bom Retiro. Precisava de reformas, mas era espaçoso. 3 andares, 15 quartos, cozinha industrial, área externa. Fui visitar. O dono era um senhor italiano, meio ranzinza, mas honesto. Esse prédio tá na família há 50 anos, mas tô velho demais para cuidar. Se a senhora quiser, vendo por 1,2 milhão. Aceito. Ele piscou surpreso.
Assim, sem negociar? O lugar vale isso, e eu sei o que vou fazer com ele. Assinamos o contrato uma semana depois. A reforma levou 3 meses. Contratei engenheiros, pedreiros, pintores. Reformei tudo. Quartos amplos, cada um com banheiro. Cozinha equipada. Refeitório com mesas grandes. Sala de convivência com TV, sofás, estantes de livros. Um jardim nos fundos, com bancos e árvores. Coloquei rampas de acessibilidade. Corrimãos. Tudo pensado para segurança e conforto. Enquanto a obra andava, cuidei da parte burocrática. Registro como instituição filantrópica. Contratação de equipe, assistentes sociais, enfermeiros, cozinheiras, seguranças, psicólogos. Patrícia cuidou de tudo legalmente. Dona Irene, só falta o nome. A senhora já pensou? Pensei por um momento. Recomeço. Recomeço? Sim. Casa de acolhimento. Recomeço. Porque é isso que a gente oferece. Uma nova chance. Ela sorriu. Perfeito. A inauguração foi num sábado ensolarado de novembro. Não fiz festa grande. Apenas convidei alguns jornalistas locais, representantes da prefeitura e, claro, as primeiras pessoas que seriam acolhidas. Eu mesma fui até a Praça da República, o lugar onde dormi tantas noites, e convidei pessoalmente. Boa tarde. Meu nome é Irene. Eu abri um abrigo para pessoas em situação de rua. Tem cama, comida, banho, roupa limpa. E respeito. Se quiser, pode ir comigo. No começo, desconfiaram. É natural. A rua ensina a não confiar. Mas uma senhora de cabelos brancos, magra, com um cobertor sujo nos ombros, me olhou nos olhos e disse: "A senhora parece gente boa." "Eu sou, porque eu já estive no lugar de vocês." Ela levantou. "Então eu vou." Outras 5 pessoas vieram junto. No primeiro dia, acolhemos 10 pessoas. Dei a cada uma um quarto, roupa de cama limpa, toalhas, produtos de higiene, roupa nova. A equipe de enfermagem fez avaliações de saúde. A assistente social, Carla, conversou com cada um, ouvindo histórias, entendendo necessidades. À noite, servi jantar. Arroz, feijão, frango assado, salada, suco. Sobremesa, pudim. Vi pessoas chorando enquanto comiam. Uma senhora idosa, Dona Zilda, segurou minha mão e disse: "Fazia 3 anos que eu não sentava numa mesa para comer." Apertei a mão dela de volta. "Agora você vai sentar todo dia." Nos meses seguintes, a Casa Recomeço cresceu. Acolhemos 50 pessoas. Depois, 70. Depois, 100. Ampliei o espaço. Comprei o prédio ao lado. Reformei. Mais quartos, mais estrutura. Mas não era só abrigo. Era reconstrução. Ofereci cursos profissionalizantes. Aulas de artesanato, costura, informática básica, culinária. Ajudei as pessoas a resgatarem dignidade, autonomia. Alguns conseguiram emprego, saíram do abrigo, começaram de novo, outros ficaram, porque não tinham para onde ir. E tudo bem. A Casa Recomeço era deles também. A história começou a se espalhar. Jornais publicaram matérias. Programas de TV me chamaram para entrevistas. Numa dessas entrevistas, a apresentadora me perguntou: "Dona Irene, o que a motivou a criar esse projeto?" Respirei fundo. Eu vivi na rua. Fui abandonada pelo meu próprio filho. Perdi tudo. E sei como é sentir que você não importa para ninguém. Criei esse lugar porque ninguém deveria passar por isso sozinho. A entrevista viralizou. Doações começaram a chegar. Empresas ofereceram parcerias. Voluntários apareceram. A Casa Recomeço virou referência. E eu? Eu finalmente encontrei meu propósito. Mas enquanto eu construía tudo isso, Marcos desmoronava. Eu soube por Patrícia. O inquérito policial avançou. Marcos foi indiciado por fraude, apropriação indébita e abandono de idoso. Perdeu o emprego. Fabiana pediu divórcio. Ele teve que vender o apartamento para pagar as dívidas e os honorários dos advogados. E acabou morando num quarto alugado na periferia. Tentou me ligar várias vezes. Mandou mensagens, e-mails. Eu não respondi. Até que, 6 meses depois da primeira audiência, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi. "Alô? Mãe, sou eu, Marcos." A voz dele estava quebrada, fraca. "O que você quer?" Eu preciso falar com você, pessoalmente, por favor." "Não temos nada para falar." "Mãe, eu sei que errei. Eu sei que te machuquei. Mas eu tô passando por um momento muito difícil. Eu perdi tudo. Fabiana me deixou, perdi o emprego. Eu não tenho ninguém.
Você me deixou sem ninguém também. Lembra? Silêncio. Eu sei. Eu mereço. Mas você é minha mãe. Fui, não sou mais. Por favor, só me escuta. Uma vez. Só isso. Pensei em desligar, em bloquear de novo, em nunca mais ouvir a voz dele. Mas algo em mim, talvez a professora que sempre acreditou em redenção, disse: sábado, 3 da tarde, Café Bela Vista, na Consolação. Eu te dou meia hora. Obrigado, mãe. Obrigado. Desliguei. Não era perdão. Era curiosidade. Curiosidade para ver se meu filho ainda existia em algum lugar dentro daquele homem. No sábado cheguei cedo. Escolhi uma mesa perto da janela. Pedi um café. Esperei. Marcos entrou às 15h05 e eu quase não o reconheci. Ele estava magro. Muito magro. O rosto pálido, olheiras profundas, cabelo desgrenhado, barba comprida e mal cuidada. Usava uma camiseta desbotada, calça jeans velha, tênis surrado. Ele me viu e caminhou devagar até a mesa. Sentou. Oi, mãe. Oi. Silêncio. Ele olhou para as próprias mãos, trêmulas. Obrigado por vir. Você disse que tinha algo para falar. Fala. Ele respirou fundo. Eu estraguei tudo. Eu sei disso. Eu fui ganancioso, egoísta, cruel. Eu te traí da pior forma possível. E não tem desculpa, não tem justificativa. Fiquei calada. Eu tava desesperado. A gente tava cheia de dívidas, cartão de crédito, empréstimos. Fabiana queria um padrão de vida que eu não podia dar. E eu achei que pegando sua casa, vendendo, eu ia resolver tudo. Eu achei que você ia entender, que você ia perdoar. Você me colocou num abrigo e me abandonou. Ele baixou a cabeça. Eu sei. Você sabia que eu estava na rua? Lágrimas escorreram pelo rosto dele. Eu sabia. E mesmo assim não fez nada. Eu tinha vergonha. Eu não sabia como voltar atrás. Como te pedir perdão. Eu sou um covarde. Silêncio pesado. Ele enxugou as lágrimas com as costas da mão. Eu perdi tudo, mãe. Fabiana foi embora. Me chamou de fracassado. Disse que eu era um peso. Meus amigos sumiram. Meu emprego. Fui demitido quando o processo veio à tona. Ninguém quer contratar um cara que abandonou a própria mãe. Não senti pena. Apenas observei. E agora você quer o quê? Que eu te ajude? Que eu te dê dinheiro? Ele balançou a cabeça, chorando mais forte. Não, eu não vim pedir nada. Eu só queria te pedir perdão. De verdade. Eu sei que não mereço. Eu sei que você nunca vai me perdoar. Mas eu precisava te falar. Olhando nos seus olhos. Olhei para ele e vi, finalmente, não o homem que me traiu, mas o menino que criei. O menino que perdeu o pai cedo, que cresceu vendo a mãe trabalhar até não aguentar mais. Vi um homem quebrado, destruído pelas próprias escolhas. Marcos, você tomou decisões terríveis. Você me machucou de um jeito que eu nunca vou esquecer. Mas eu não vou te odiar para sempre, porque ódio pesa e eu já carreguei peso demais. Ele me olhou surpreso. Então, você me perdoa? Eu te liberto. Liberto você da minha dor. Mas isso não significa que eu vou voltar a ser sua mãe. Não do jeito que era antes. Você destruiu isso. Eu entendo. Você vai ter que reconstruir sua vida sozinho, assim como eu reconstruí a minha. Eu sei. Levantei. Boa sorte, Marcos. Ele ficou sentado, chorando baixinho. Saí do café. E pela primeira vez desde que tudo começou, me senti verdadeiramente livre. Voltei para casa recomeço. Carla me esperava na porta, sorrindo. Dona Irene, temos boas notícias. 3 pessoas conseguiram emprego essa semana e uma empresa doou 50 cestas básicas. Sorri. Que maravilha! Entrei. Cumprimentei os moradores. Ajudei a servir o jantar. Sentei com Dona Zilda, que agora trabalhava na cozinha como auxiliar. Dona Irene, hoje eu recebi meu primeiro salário. 40 anos que eu não tinha dinheiro do meu trabalho. Segurei a mão dela. Você merece, Zilda. Ela sorriu. E eu também. Porque ali, naquela casa cheia de gente que recomeçava, eu entendi. Justiça não é só punir quem errou. Justiça é criar um mundo onde menos pessoas sofram o que eu sofri. E era exatamente isso que eu estava fazendo. 1 ano se passou desde que abri a Casa Recomeço. 1 ano inteiro de transformação. Não só minha, mas de centenas de pessoas que passaram por aquele lugar. A instituição virou referência em São Paulo. Recebia visitas de assistentes sociais, estudantes, jornalistas.
Firmamos parcerias com empresas que ofereciam vagas de emprego prioritárias para nossos moradores. Criei um fundo de apoio à moradia. Ajudava quem saía da casa a alugar um lugar próprio nos primeiros meses. A vida tinha sentido de novo, mas algo ainda estava inacabado. Foi numa manhã chuvosa de abril que Patrícia me ligou. Dona Irene, preciso falar com a senhora, pessoalmente. Aconteceu algo? Sim, mas prefiro falar cara a cara. Meu coração acelerou. Mas não era medo, era curiosidade. Patrícia chegou ao apartamento 1 hora depois. Estava séria, mas havia algo diferente no olhar dela. Uma espécie de satisfação contida. Sentamos na sala. Ela abriu a pasta. Dona Irene, o processo criminal contra Marcos foi julgado. Engoli seco. E ele foi condenado. 2 anos e meio de prisão em regime semiaberto, mais restituição integral do valor apropriado com juros e correção. Dá um total de R$ 480 mil. Fiquei em silêncio. Além disso, ele vai ter que prestar serviços comunitários por 3 anos após cumprir a pena. E tem mais. A juíza determinou que ele frequente acompanhamento psicológico obrigatório. Ele vai preso? Semiaberto significa que ele vai dormir na penitenciária, mas durante o dia pode trabalhar. Se ele se comportar bem e pagar a restituição, pode converter em prestação de serviços. Encostei no sofá. Não senti alegria, nem alívio, apenas um peso saindo do peito. Dona Irene, Patrícia continuou, a senhora não precisa fazer nada. Tudo já foi decidido. Marcos vai pagar pelo que fez, legalmente e moralmente. E ele, sabe? Sim, foi notificado ontem. Ele reagiu? Segundo o advogado dele, ele aceitou. Não recorreu. Disse que merecia. Olhei pela janela. A chuva caía mansamente. Obrigada, Patrícia, por tudo. Ela sorriu. A senhora não precisa agradecer. Foi um prazer lutar ao seu lado. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando em Marcos, no menino que ele foi, no homem que se tornou, nas escolhas que fez. E percebi algo. Eu não queria que ele sofresse para sempre. Queria que ele aprendesse. Queria que ele se tornasse alguém melhor. Porque, no fundo, ainda existia um resquício de mãe em mim. Um resquício que acreditava em redenção. 2 semanas depois, Marcos começou a cumprir a pena. Ele foi designado para trabalhar numa ONG que atendia crianças carentes na Zona Leste. Durante o dia, ajudava na manutenção do espaço, organizava doações, auxiliava nas atividades. À noite, voltava para a penitenciária. Eu soube disso por acaso, quando uma assistente social que conhecia meu trabalho comentou: Dona Irene, tem um rapaz novo trabalhando na ONG do bairro. Ele falou que é seu filho. Gelei. Ele falou isso? Sim. Disse que tinha feito coisas horríveis, mas que estava tentando se redimir. Falou de você com muito respeito. Disse que a senhora era a pessoa mais forte que ele conhecia. Não respondi, mas algo dentro de mim se moveu. 3 meses depois, recebi uma carta. Remetente. Marcos Augusto Marques. Olhei para o envelope por um longo tempo antes de abrir. Dentro, havia uma carta escrita à mão. Mãe, eu sei que não tenho o direito de te chamar assim, mas não sei de outra forma. Eu não tô te escrevendo para pedir perdão de novo. Eu já pedi, e sei que perdão não apaga o que eu fiz. Eu só queria te contar que a minha vida mudou. De verdade. Trabalho numa ONG. Cuido de crianças que não têm nada, que foram abandonadas, que passam fome. E cada vez que eu olho para elas, eu vejo o quanto eu fui ingrato, o quanto eu desperdicei. Você me deu tudo, mãe. E eu joguei fora. Mas agora eu entendo. Entendo o valor do trabalho, da dignidade, do cuidado. Eu tô pagando minha dívida, com a justiça e comigo mesmo. Não sei se um dia você vai me perdoar de verdade. Não sei se a gente vai voltar a ter uma relação, mas eu queria que você soubesse. Eu sou grato por tudo que você fez por mim. E sinto muito, muito mesmo. Eu te amo, mãe. Sempre amei, mesmo quando fiz tudo errado. Marcos, dobrei a carta devagar e chorei. Não de tristeza, de alívio. Porque finalmente vi que meu filho ainda existia, ferido, quebrado, mas ainda existia. 2 meses depois, numa tarde de sábado, eu estava na Casa Recomeço organizando doações, quando Carla me chamou. Dona Irene, tem alguém aqui para falar com a senhora. Quem é? Ele não quis dizer o nome, mas disse que é importante. Fui até a recepção. E lá estava ele, Marcos, mais magro ainda, cabelo cortado, barba feita, roupas simples, mas limpas. Ficamos nos encarando em silêncio.
até que ele disse, baixo: Oi, mãe. Oi. Eu vim te pedir uma coisa. O quê? Ele respirou fundo. Eu quero trabalhar aqui. Pisquei surpresa. Como assim? Eu quero trabalhar na Casa Recomeço, como voluntário. Eu sei que não mereço. Eu sei que você pode dizer não. Mas eu quero fazer algo de útil. Quero ajudar pessoas como você ajudou. Olhei para ele. Realmente olhei. E vi sinceridade. Marcos, aqui a gente acolhe pessoas que foram abandonadas. Pessoas que perderam tudo. Você tem noção do que você fez comigo? Tenho. Todos os dias. E você acha que tenho o direito de estar aqui? Ele baixou a cabeça. Não, mas eu quero tentar merecer. Fiquei em silêncio. Então disse: Você vai trabalhar na cozinha. Vai ajudar a preparar as refeições, lavar a louça, limpar. Não vai ter privilégios, não vai ter tratamento especial. E se alguém perguntar quem você vai dizer a verdade. Ele levantou a cabeça, surpreso. Você tá me aceitando? Estou te dando uma chance. Só uma. Se você estragar, acabou. Lágrimas brotaram nos olhos dele. Obrigado, mãe. Eu juro que não vou decepcionar. Não me decepcione de novo, Marcos, porque dessa vez não haverá uma terceira chance. Marcos começou no dia seguinte. Chegava cedo, ajudava na cozinha, preparava café, cortava legumes, lavava panelas. Os moradores, no começo, estranharam, mas ele foi gentil, respeitoso, humilde, e aos poucos foi conquistando a confiança de todos. Dona Zilda, que agora era cozinheira-chefe, me puxou de lado um dia e disse: Dona Irene, aquele rapaz novo é trabalhador, viu? Não reclama de nada, ajuda todo mundo. É o meu filho, Zilda. Ela arregalou os olhos. Seu filho? O que fez aquelas coisas com a senhora? Sim. Nossa, mas ele parece tão diferente. Ele tá tentando ser. Ela sorriu. Então ele vai conseguir, porque aqui a gente acredita em recomeço, né? 6 meses se passaram. Marcos se tornou parte da equipe. Não só na cozinha, mas ajudando em tudo. Reformas, pinturas, organização de eventos. Ele conversava com os moradores, ouvia histórias, chorava com eles. E foi mudando. Num domingo, após o almoço, ele se aproximou de mim no jardim. Mãe, posso sentar? Pode. Sentou ao meu lado no banco. Ficamos em silêncio por um tempo, apenas observando as árvores, até que ele disse: Eu nunca te agradeci. Por quê? Por me dar essa chance. Eu não merecia. E você me deu mesmo assim. Eu não te dei porque você merecia. Eu te dei porque eu acredito que as pessoas podem mudar, se elas realmente quiserem. Ele assentiu. Eu quero, mãe. Eu quero ser alguém que você possa ter orgulho de novo. Olhei para ele. Então continue. Um dia de cada vez. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas sincero. E pela primeira vez em muito tempo, eu vi meu filho de novo. 1 ano depois, a Casa Recomeço completava 2 anos de existência. Fizemos uma festa. Nada muito grande, apenas um almoço especial com os moradores, voluntários, parceiros e amigos. Havia música ao vivo. Decoração simples, mas bonita. Comida farta. Dona Zilda preparou uma feijoada completa. Marcos ajudou a servir. No meio da festa, Carla me puxou até o microfone. Dona Irene, todo mundo quer ouvir você falar. Peguei o microfone nervosa. Olhei para todas aquelas pessoas. Pessoas que já foram invisíveis, que já dormiram em calçadas, que já sentiram que não importavam. E agora estavam ali, sorrindo, vivas. Eu não sei fazer discursos, comecei. Mas eu sei o que é perder tudo. Eu sei o que é ser abandonada. Eu sei o que é sentir que você não tem mais valor. Silêncio. Mas eu também sei o que é recomeçar. O que é escolher levantar. O que é construir algo novo, mesmo quando tudo parece perdido. Olhei para Marcos, que estava no fundo do salão. E eu sei o que é perdoar. Não porque a pessoa merece, mas porque você merece viver sem carregar ódio. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Essa casa é mais que um abrigo. É um símbolo. Um símbolo de que não importa o que você passou, não importa quem te abandonou, não importa quanto você caiu, você ainda pode recomeçar. Palmas ecoaram pelo salão. Pessoas choravam, sorriam. Dona Zilda me abraçou forte. A senhora salvou minha vida, Dona Irene. Não, Zilda, você salvou a sua. Eu só te dei o espaço. Naquela noite, após a festa, Marcos se aproximou. Mãe, posso te levar em casa? Pode. Fomos no carro dele.
Um Gol velho, mas funcionando. No caminho, ele ligou o rádio. Tocava uma música antiga, uma que Augusto costumava ouvir. Marcos abaixou o volume. Mãe, eu queria te dizer uma coisa. Fala. Eu terminei de pagar a restituição. Os 480 mil. Como? Trabalhei. Muito. Fiz horas extras, peguei bicos, economizei cada centavo. Levou 1 ano e meio, mas eu consegui. Olhei para ele surpresa. Marcos, e eu quero que você saiba. Eu não fiz isso só porque a justiça mandou. Eu fiz porque era o certo, porque era o mínimo que eu podia fazer. Fiquei em silêncio. Ele estacionou em frente ao meu prédio. Virou para mim. Mãe, eu sei que a gente nunca vai ser como era antes. Eu destruí isso, mas você acha que um dia a gente pode ser algo novo? Não mãe e filho como antes, mas pessoas que se respeitam, que se importam. Segurei a mão dele. Eu acho que a gente já é, Marcos. Ele chorou. E eu também. Hoje, 5 anos depois de tudo que aconteceu, eu tenho uma vida que nunca imaginei. A Casa Recomeço atende mais de 200 pessoas por ano. Ajudou centenas a reconstruírem suas vidas. Marcos trabalha comigo. Não por obrigação, por escolha. Ele é coordenador de projetos, organiza parcerias, busca doações, acompanha os moradores. E, acima de tudo, ele se tornou um homem melhor. Não perfeito, mas melhor. Nossa relação não é como era. Nunca será. Mas é real, é honesta, é construída sobre verdade e arrependimento genuíno. Estou sentada agora no jardim da Casa Recomeço, debaixo de uma jabuticabeira que plantei, igual a que tinha na minha antiga casa. Dona Zilda está na cozinha, cantarolando. Marcos está ajudando um morador novo a preencher documentos. Carla organiza uma oficina de artesanato. E eu finalmente entendi algo que levei 60 anos para aprender. Justiça não é apenas punir quem errou. Justiça é dar às pessoas a chance de recomeçar, inclusive a você mesma. Meu nome é Irene Marques. Tenho 65 anos. Perdi tudo. Mas ganhei muito mais, porque hoje eu não sou só uma mulher que sobreviveu. Eu sou uma mulher que transformou dor em propósito, traição em redenção e abandono em acolhimento. E se você está passando por algo parecido, se alguém te feriu, te abandonou, te tirou tudo, saiba que você pode recomeçar, sempre, porque ninguém pode tirar de você o direito de escrever um novo final para sua história.